melhor pudim que você vai fazer aí na sua casa. E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Erika e aqui é o caderninho de receitas. Sim, gente, esse pudim é aquele pudim firminho, mas quando você coloca na boca, você já sente de cara aquela cremosidade maravilhosa. E se você já gostou de saber que eu vou te mostrar essa receita incrível de pudim, já deixa o like aí pra mim. E caso ainda não seja inscrito, já clica aqui no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho para não perder as próximas receitas. E então bora ver como é que faz esse pudim incrível. O primeiro passo para iniciarmos o nosso pudim de leite condensado vai ser pela calda, tá? Eu vou utilizar aqui uma forma de 20 centímetros por 10, é uma forma de bolo americano convencional, tá? E nela eu vou colocar para derreter 150 gramas de açúcar refinado. Eu já vou derreter direto na forma para facilitar, para eu não precisar sujar outra louça. Aliás, você pode pegar essa dica para você. Se vai derreter o açúcar para fazer sua calda, já coloca dentro da sua forma e derrete, mas toma cuidado porque a forma fica bem quente no fogo. E para me ajudar a mexer aqui, eu vou utilizar uma espátula para ir mexendo o açúcar. Assim que eu terminar, eu vou mostrar para vocês como é que tem que ficar a textura da calda. Então olha só, gente, acabei de tirar do fogo a calda e eu fui mexendo nela o tempo todo, e conforme eu senti a necessidade, eu coloquei só um pouquinho de água e fiquei mexendo até ela ficar nessa textura aqui, tá vendo? Ela vai ficar líquida, porém um pouco cremosa, um pouco viçosa, tá? Ela não vai ficar 100% líquida e também não vai ficar elástica, ela vai ficar exatamente assim como eu tô mostrando pra vocês. O ponto é muito importante para que essa calda não vire bala ou para que ela não empedre, né? Fique toda açucarada, tá? Então deixou nessa textura, já está ótimo. Agora nós vamos preparar o pudim. Olha só, enquanto a nossa calda está lá esfriando em temperatura ambiente, não tem necessidade de colocar na geladeira, a gente vai começar preparando a massa do nosso pudim. Então dentro do bowl a gente vai misturar todos os ingredientes que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá vendo? Aqui nesse primeiro potinho eu tenho 2 gemas e nesse daqui eu tenho um ovo inteiro. Eu vou misturar os dois, tá vendo? Ó, então são 2 gemas e um ovo inteiro. Eu vou colocar o ovo inteiro aqui no potinho das 2 gemas, só porque o potinho é maior, tá? Mas essa ordem não importa. Pra eu poder misturar, eu vou batê-los, tá? Vou bater igual como se eu fosse fazer um omelete mesmo, só pra misturar e pra essa gema quebrar e misturar junto com a clara do outro ovo, porque em seguida eu vou peneirar esses ovos pra tirar aquela película que dá aquele cheiro de ovo ou até mesmo aquele sabor de ovo. Então por isso eu vou peneirar esses ovos aqui pra tirar a película. Vocês vão ver a hora que terminar de cair pela peneira aqui, o tanto de película que fica aquele negocinho branquinho que sai do ovo, sabe? Eu acredito que isso ajuda a dar um cheiro de ovo e sabor. Então, para não correr o risco do nosso pudim ficar com cheiro e sabor de ovo, eu aconselho que você peneire também. Olha só, gente, o tanto de película que ficou aqui na minha peneira. Então, aqui agora eu vou só descartar, né, o que sobrou na peneira e já vou colocar os próximos ingredientes. Então aqui, ó, o próximo ingrediente que eu vou colocar é 130 ml de leite em temperatura ambiente ou até mesmo aquele leite que você acabou de tirar da geladeira, não tem problema nenhum, não altera em nada. Só não pode ser leite quente por causa do ovo, senão o ovo cozinha. Então coloca aí em temperatura ambiente ou gelado. Então agora eu vou só misturar aqui um pouquinho só para o ovo misturar junto com o leite e em seguida eu já vou colocar 5 ml de essência de baunilha. Caso você não goste muito da essência de baunilha, você pode colocar um pouquinho menos, tá? Aí é totalmente a gosto. Então eu coloquei a essência aqui, vou só misturar um pouquinho e já vou colocar 395 gramas de leite condensado. A marca que você quiser utilizar fica à vontade, porém eu recomendo que você utilize, igual eu tô utilizando aqui, o leite condensado moça, que eu acredito que o sabor dele seja muito mais gostoso e apesar, lógico, né, de todo o leite condensado ser bem doce, eu considero o doce do leite condensado um pouquinho inferior dos outros.
Então eu coloco aqui, ó, junto com os outros ingredientes e vou misturando até que esse leite condensado fique com uma textura líquida igual aos outros ingredientes. Porque quando a gente coloca junto ali com leite, com ovo, você vai perceber que o leite condensado ele tem uma textura mais grossa, né? Então a gente só mistura aqui para que tudo fique na mesma texturinha mais líquida. É bem simples, bem rapidinho, não precisa bater muito rápido para também não inserir muito ar, né, nesses líquidos. Então, ó, ficou tudo misturadinho, tudo na mesma texturinha. A gente já vai colocar em cima daquela calda que a gente preparou com açúcar lá na forma. Então, olha só, gente, essa daqui é a calda que a gente preparou. Você percebe que a textura mudou, né, porque a calda esfriou, ela não está tão liquidazinha igual ela estava antes, mas podem ficar tranquilos que assim que for pro forno, ela volta na textura líquida dela, na textura de calda. E para colocar aqui em cima da calda, eu vou peneirar novamente para não correr o risco de ter alguma película ainda de ovo, só para garantir mesmo, gente, não é nada demais. Se você não quiser peneirar, não precisa peneirar. Então, depois de colocar aqui em cima da minha calda, eu vou cobrir com um papel alumínio. Depois que a gente coloca o papel alumínio, nós vamos colocar a forma do pudim dentro de uma outra forma com água já quente. Não precisa ser água fervendo, nem nada disso, é só água quente. Se você tiver aí um termômetro, você pode medir que 70 graus dessa água já está ótimo, tá? Então nós vamos levar para assar agora no forno pré-aquecido a 180 graus ou a 200 graus por 40 e 45 minutos, mas fica de olho aí, porque tudo isso depende da potência do seu forno. Então coloca aí para assar e fica de olho. Para você saber que está bom, o seu pudim ele vai ficar um pouquinho douradinho, ele vai perder essa corzinha esbranquiçada, e aí você também pode espetar uma faquinha ou um palito no meio do seu pudim, e se ele sair limpinho é porque ele já está bom. Olha só, gente, eu tirei o meu pudim do forno e coloquei para gelar. Eu deixei ele perder a alta temperatura em cima da minha bancada aqui para não colocar fervendo na geladeira. Então ele perdeu aquela alta temperatura, você coloca na geladeira até ele firmar. E para desenformar igual eu desenformei aqui, você vai colocar a sua forma diretamente no fogo com muito cuidado para não queimar as mãos, até que você perceba que a calda volta à textura de calda, tá bom? Aí você desenforma e põe aonde você desejar. Aqui eu coloquei em cima da minha tábua e já tô cortando para colocar no prato e mostrar para vocês mais de pertinho esse pudim maravilhoso de leite condensado. E olha só, gente, esse pudim aqui, ele é perfeito, tanto no tamanho quanto em textura. Ele tá super firminho e eu amei ele assim nesse formato porque ele está realmente parecendo um pudim de restaurante. Eu vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem. Olha só como tá bonito esse pudim. Agora eu vou cortar para vocês verem o como ele está firminho e ele não está cheio de ar, tá, gente? Ó, é um pudim que praticamente não tem aquelas bolinhas de ar. Realmente é uma delícia. Tá igualzinho pudim de restaurante, pudim de padaria. Tá muito gostoso, muito firminho e lindo, né? Fala a verdade, olha esse pudim, gente, que maravilha. Eu tenho certeza que você não vai resistir e fazer essa receita na sua casa. E aí, me conta aqui nos comentários se você conseguiu imaginar aí na sua casa esse pedaço de pudim geladinho, firminho e saboroso aí dentro da sua boca. Sinto muito se eu fiz você passar vontade, então vai lá e faz a receita e não passa mais vontade. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.